Agora, a gente retoma o assunto dos líderes europeus dispostos a conversar, a dialogar, então, para tentar chegar, ou pelo menos iniciar negociações com o Irã sobre o programa nuclear de Teherã, como forma de reduzir as tensões no Oriente Médio. O nosso correspondente, Luca Bassani, está por aqui e tem todos os detalhes. Bom dia, Luca, bem-vindo. Bom dia a você, Bia, Nonato, a todos que nos acompanham neste domingo, mais uma vez cobrindo a guerra que se desenrola no Oriente Médio. Aqui na Europa, muitos líderes europeus, eles seguem pelo caminho diplomático pedindo uma desescalada deste conflito. Muitos deles deixam bastante claro que o mundo já passa por grandes instabilidades, crises humanitárias generalizadas, sobretudo em Gaza e na Ucrânia, e por conta disso, este momento deve ser tratado com muito mais cautela para evitar, obviamente, maior número de mortes civis, assim como nós temos observado durante as últimas horas. Tirando este aspecto do pedido da desescalada, de um pedido para um arrefecimento de tudo aquilo que se desenrola, também líderes europeus de países importantes como a Alemanha, a França e o próprio Reino Unido, eles buscam também encontrar uma saída de negociações para que o programa nuclear iraniano seja ainda mais limitado. A gente não pode se esquecer que é um temor não só para o Estado de Israel, mas para muitas nações do mundo, inclusive do mundo islâmico, a aquisição de armas nucleares por parte do Irã. E segundo a própria Agência Internacional de Energia Atômica, que realiza múltiplas vistorias no território iraniano, o país já estava com capacidade de enriquecer urânio acima de 60%, em alguns locais acima de 80%. E por que isso é relevante? Porque quando você chega ao patamar de 90%, aí as finalidades bélicas podem ser alcançadas. Exatamente por isso que, da mesma maneira que Donald Trump e os Estados Unidos tentam empurrar o Irã para uma nova negociação também no aspecto do seu programa nuclear, os europeus se somam a essas iniciativas como uma maneira também de encontrar uma saída diplomática e não necessariamente uma solução unicamente bélica como aquela que estamos observando durante os últimos dias. Obviamente que os ministérios das relações exteriores destes países e os próprios chanceleres, primeiros-ministros e presidentes continuam acompanhando de perto como isso se desenrola e também como que os seus países podem auxiliar na proteção do próprio Estado de Israel, a exemplo do Reino Unido e da França, que têm também protegido os céus israelenses durante estas últimas horas. Luca, a gente viu também uma ação do presidente Donald Trump ameaçando o Irã caso o Irã promovesse algum tipo de movimentação contra os seus cidadãos ou até mesmo contra suas bases que ficam ali naquele entorno. Em relação aos europeus, há esse temor também da possibilidade de que o Irã possa, de algum modo, voltar suas bases contra algum país europeu? E eu pergunto isso porque ontem o Irã emitiu um sinal dizendo que não queria ser perturbado no seu ataque a Israel por Estados Unidos ou qualquer outra nação. Como é que isso bate aí na Europa, hein? Há sim esse temor, Nonato. Afinal, você bem mencionou que ontem o próprio governo iraniano ameaçou diretamente a França, o Reino Unido e os Estados Unidos por conta da sua proteção oferecida a Israel. Então, estes três países que também têm pessoal militar por outras regiões do Oriente Médio poderiam ser diretamente afetados, mas nós sabemos que, ao mesmo tempo em que a guerra bélica, a guerra militar acontece por todos esses territórios, nós temos a guerra também das retóricas e das narrativas. Então, o governo da República Islâmica precisa muitas vezes fazer esse tipo de ameaça, por mais que eles saibam que não seja estrategicamente viável realizar qualquer tipo de ação contra as bases americanas ou europeias neste momento, porque já se desenrola um processo de muitas dificuldades na guerra com Israel apenas, né? E também não podemos esquecer que até o presente momento as ações que acontecem no território iraniano são feitas unicamente por Israel. Deve ter, obviamente, algum tipo de auxílio de inteligência, compartilhamento de informações com os seus parceiros ocidentais, mas os ataques que são disparados contra o Irã são unicamente partindo de Israel, enquanto que, no caso das potências ocidentais, elas estão funcionando apenas para proteger Israel dos ataques de revide do Irã. Então, é uma situação complexa que a gente continua acompanhando. Os israelenses dizem que essa operação não durará apenas alguns dias, mas talvez algumas semanas,
Portanto, o mundo, o mercado e também as potências regionais ali do Oriente Médio já estão lidando com esta possibilidade de uma guerra mais longa do que o esperado. Obrigado, Luca Bassani. Volta daqui a pouquinho ainda nessa programação do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Mas a gente segue no tema, porque estamos recebendo agora o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, também para trazer uma contribuição para que a gente possa entender melhor o cenário. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Nonato, é uma satisfação, obrigado. Professor, falou-se muito na intenção de Israel de retirar o atual regime iraniano do poder. Aí a pergunta que fica é a seguinte: a gente está vendo uma guerra pelos ares, né? Você não tem condição de ter uma guerra terrestre, né? O chamado boots on the ground, porque você tem uma série de países ali entre Irã e também Israel, ao menos nesse momento. E quando a gente fala de retirada de poder, professor, é possível, via uma ação como essa, um conflito que a gente observa apenas aéreo, ou seria mais lógico, mais inteligente fomentar uma insatisfação interna, como ocorreu com a dinastia do Shah, que culminou com a teocracia que a gente vive hoje no Irã, professor? As duas coisas são possíveis e o governo de Israel se sente empoderado com essa possibilidade, afinal, obteve em alguns poucos meses atrás um sucesso dentro do regime do Assad na Síria, né? Combinando um conjunto de ataques e já um descontentamento com a população, a incapacidade do regime de se defender, substituir autoridades ou mesmo do líder querer ficar no país, abrindo espaço para toda uma transição, inclusive. É essa derrocada que permitiu que Israel siga quase que livremente usando o espaço aéreo do Iraque sob ocupação dos Estados Unidos e da Síria para seguir chegando dentro do Irã. Sem contar, Nonato, que a gente vê continuamente nas mídias sociais indícios de que o Mossad segue com operacionais em solo, inclusive lançando mísseis de pequeno alcance para promover esse tipo de ataques de decapitação de algumas autoridades. Hoje, dia 15, um assessor muito próximo do Ali Khamenei foi morto, um assessor da Marinha que poderia substituir tanto espiritualmente, né, na liderança, como também em cargos militares do governo, no Conselho de Guerra, permitindo, portanto, que sim, pouco a pouco, quem sabe, a população iraniana se sinta empoderada de fazer os seus movimentos de substituição. Entretanto, eu só chamo a atenção que, como a internet lá anda desligada, a gente não sabe exatamente quais setores estão conseguindo postar, mas ainda assim estão repletos nas mídias sociais, tanto do Telegram quanto em canais do YouTube, Instagram e Twitter, imagens de iranianos nas ruas celebrando os mísseis que saem do Irã rumo a Israel. Não dá para saber exatamente qual é o percentual da população que segue apoiando, que aumentou o apoio ao regime, ou aqueles que estão já muito descontentes, dispostos a manifestar ou eventualmente agir para ajudar a derrubar o regime. Professor, bom dia. A gente sabe, né, que esse é um conflito sem precedentes, pelo menos entre Israel e Irã, e que não dá para prever um término, mas a interferência, a intervenção, né, de lideranças, como a gente vem falando, Donald Trump, líderes europeus, pode acelerar alguma conciliação, ou o senhor não vê um término desse conflito tão cedo? Manfredini, eu acho que a questão de credibilidade dessas lideranças em ambos os lados é o maior dificultador. Por mais que os Estados Unidos seja próximo de Israel, não é próximo do Irã, não existe do Trump uma proximidade nem de líder espiritual, nem de líder político do Irã, e precisaria, portanto, contar com intermediários, Omã, Arábia Saudita ou outro país que tivesse pontes para fazer isso. E veja, eu acabei de dizer a Arábia Saudita, que é um país que também busca se aproximar de Israel, mas formalmente tem problemas históricos com o Irã. Do outro lado, lideranças que não fossem ocidentais, Rússia e China, por mais que peçam e se apresentem como mediadores, estão lá com as suas outras tensões regionais que acabam deslegitimando a presença deles num palco de conflito, porque tanto as autoridades locais desses países como do resto do mundo podem não dar um sucesso a essas negociações, imaginando que são países também causadores de instabilidades no mundo.
O senhor falou aí do Mossad, uma informação dessa manhã indica que, ou pelo menos o Irã está anunciando, teria prendido 2 pessoas ligadas ao Mossad numa de suas províncias também. O nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que está aqui com a gente já e tem perguntas também ao senhor, professor. Bom dia, Fabrício. Bom dia, professor. Bom dia, Nonato, Beatriz, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Professor, eu queria entender o que você imagina que podem ser das conversas, das negociações por um acordo nuclear no Irã a partir de agora. A gente teve há pouco uma declaração do ministro das Relações Exteriores do país afirmando que o Irã rejeita um acordo nuclear que possa comprometer os seus direitos. As conversas que estavam programadas para o Omã hoje com os Estados Unidos foram canceladas. A União Europeia pode tentar tomar a dianteira. Mas o que a gente pode imaginar de um acordo, ainda mais quando há uma distância muito grande entre aquilo que o Irã admite estar fazendo e aquilo que uma parte da comunidade internacional acredita que possa ser feito lá dentro? Como o Irã é uma teocracia, ele segue firme e forte no discurso de que a utilização militar de armas nucleares é um embate moral proibido pelo líder religioso e enquanto não houverem falas nesse sentido, a parte civil do governo e a parte militar do governo vão se ancorar nesse tipo de discurso para insistir que não vamos ceder o nosso programa, que é exclusivamente para fins civis, que a gente precisa escalonar por transição energética, por questão geral de fins médicos e por aí vai, e não vai mudar essa postura de fazer concessões que o obrigue a abandonar o programa de completo. Então esse é o maior entrave que a gente tem hoje, que é o Irã ser uma teocracia e usar o argumento de que existe um fatwa, né, uma ordem religiosa proibindo, fazendo com que o governo se sinta seguro para dizer o nosso programa é 100% civil, somos moralmente proibidos. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, tentando entender esse cenário Irã-Israel. O José Maria Trindade tem uma pergunta também para o senhor, professor. Pois não, Zé? Pois é, professor, muito bom dia. Professor, essa escalada das agressões entre Irã e Israel, de certa forma, era esperada, né? Por que não houve uma contenção anterior dos grandes líderes que temem aí uma escalada nuclear? Existe essa possibilidade. Por que não houve uma contenção anterior para evitar exatamente que chegasse a esse ponto? A maior probabilidade, porque essa guerra era desejada, tanto de cunho geopolítico quanto mesmo de ganhos pessoais. Os Estados Unidos e o tal Deep State que o Donald Trump ainda não consegue controlar, não esconde que desejava 7 guerras internacionais, todas elas no Oriente Médio, para aumentar o seu ganho estratégico, o seu ganho econômico como um todo. E do lado de Israel, Benjamin Netanyahu, sempre, desde 1992, como parlamentar, fala que essa é a grande guerra que precisa ser conduzida para produzir segurança interna a Israel e sempre em momentos de instabilidade política, como ele enfrentou na semana passada, uma assinatura de mais de 1.200 membros das forças aéreas de Israel pedindo o fim do conflito no Oriente Médio, sobreviveu, especificamente em Gaza, lá naquela época, né, da semana passada, sobreviveu a uma moção de censura, teve que fazer concessões. E aí, diante uma nota da Agência Internacional de Energia Atômica, que reconheceu os papéis que o Irã divulgou, que Israel possui um programa nuclear proibido, viu-se no momento de usar a cartada. Vamos aproveitar da falta de simpatia internacional ao regime do Irã para usar esse argumento que a própria agência internacional aí, em conjunto também disse, né, do acelerado programa e a falta de conversas, para justificar essa guerra preventiva, né, que o Irã estaria na beira de fazer a sua própria bomba, né, e colocá-la na ponta de um míssil e, usando discursos passados, atacar Israel. Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais, agora recebe a pergunta do nosso comentarista Acácio Miranda. Acácio. Professor, bom dia, prazer revê-lo. Professor, no final da sua ponderação, você fez menção à situação do Bibi, do Benjamin Netanyahu. O quão importante, entre aspas, obviamente, é esse ataque ao Irã para a preservação do Bibi enquanto primeiro-ministro de Israel? Pergunto por quê.
Lá atrás, dias antes do ataque do Hamas a Israel, a situação política dele era bastante complexa. Entendeu-se por bem, numa atuação conjunta dos políticos israelenses, segurar essa circunstância enquanto Israel se levantava daquele ataque terrorista. E nos últimos meses nós temos acompanhado, mais uma vez, um desgaste interno dele. Há, neste momento, por parte dos políticos israelenses, uma vontade de mantê-lo em virtude dessa situação do Irã, ou nem isso é capaz de segurá-lo? Isso é capaz de segurá-lo pela cultura, não só daquele país, mas ali ainda mais forte do que em outros países em ambientes de guerra, de reunião em torno da bandeira, ou seja, discussões políticas ficam em segundo plano, já que o país estaria em risco existencial. E, de fato, né, o Irã ter 20 mil mísseis balísticos, por mais que os israelenses tenham bunkers, tenham um sistema de defesa aéreo, tenham apoio de alguns países para se defender, ainda assim, o número de vítimas, o número de destruição é um risco existencial ao país. Eu imagino que o Benjamin Netanyahu, se tomou essa posição só para aumentar a sua popularidade, está em perigo de perder essa popularidade se a população israelense não absorver esse volume de danos como sendo necessários para derrubar o regime do Irã, né, o regime dos ayatolás, desse processo que seria longo. Lembrando que o próprio conflito em Gaza já é novidade para Israel. No passado, ela lutou guerras em há poucos dias, no máximo poucas semanas. Nunca chegou a guerra de anos e que, portanto, é algo sem precedentes para a gente dizer em cunho político, né, como que isso afeta o espírito e o ânimo da população. E um outro elemento, Cássio, importante é que internamente Israel segue reafirmando considerar-se uma democracia e que, portanto, qualquer decisão de mudança de liderança não deveria ser tomada por derrubada política dentro do parlamento, mas sim decidida nas urnas. E, portanto, o máximo que o parlamento poderia fazer é uma moção de censura, né, convocando eleições antecipadas. Pois é, e acho que aí o mesmo a gente pode aplicar pelo inverso também, né, professor? De repente pode ocorrer até um fortalecimento de um regime iraniano que estava meio capenga, com o Ayatollah Khamenei até certo ponto com a saúde também debilitada, mas esse tipo de conflito pode fazer com que a população também se integre a esse regime e defenda a sua bandeira. A gente viu isso também na Ucrânia também. Mas eu queria perguntar para o senhor, professor, posicionamento do Brasil. Como é que o senhor está vendo esse posicionamento do Brasil a partir do primeiro ataque de Israel? O senhor acha que foi correto o Brasil, de algum modo, condenar Israel? Ou está certo porque Israel efetivamente promoveu o primeiro ataque ao Irã? Qual é a avaliação que o senhor faz do Brasil nesse momento, professor? Eu vou usar dois argumentos para justificar a minha resposta no sentido que sim. Primeiro, do direito internacional, do qual eu faço parte, toda a minha linha é obrigatória de defender, inclusive orientando do mestrado e doutorado, que é juiz da Corte Internacional, que é a literalidade do direito. Guerra preventiva não é direito de legítima defesa, a não ser que existissem provas exatas de que já existiam mísseis apontados com bombas atômicas e que, portanto, isso é iminente, justificaria. Na possibilidade de alguns dias, não existe espaço. E a Carta das Nações Unidas também é literal que o uso da força não é permitido, exceto com prévia autorização do Conselho de Segurança, não sendo a legítima defesa. E do outro lado, como professor de constitucional, que também o sou, apesar de não ter título de mestre ou doutor nessa área, o artigo 4º é claro em pedir pela solução pacífica dos conflitos. Se isso é viável, se as partes estariam dispostas a fazer isso e a ideia de sobrevivência nacional gerar esse imperativo de violar o direito, isso é uma questão de escolha soberana de outro país. O terceiro aspecto que eu teria a dizer é essa corda bamba que o Brasil tem que lidar com o aspecto econômico. Tanto a gente depende de produtos que passam por aquela região, como a gente importa produtos que vêm de lá, mas em especial nessa tentativa de diversificar mercados, o
o agro brasileiro tem consumidor muito grande entre os países do Oriente Médio. E, portanto, não é desejoso uma guerra, nem de curta duração, nem de longa duração, muito menos de alto impacto. Portanto, pedir por bom senso, né, e pelas negociações seria o caminho, já que a gente não tem qualquer leverage, né, poder militar para tentar fazer uma intimidação, seja para Irã parar de fazer os contra-ataques ou Israel de fazer os contra-ataques. E me parece, né, professor, que nos próximos dias o Brasil ainda vai discutir bastante essa questão. Tem parlamentares criticando a posição do governo, né, do Itamaraty, e nos próximos dias também o presidente Lula precisa decidir se sanciona ou não um dia da amizade Brasil-Israel. Exato, existe uma série de aspectos da política interna brasileira, em parte com discurso teológico, mas que ignora a teologia, buscando uma pequena frase do Velho Testamento, né, dizendo abençoada é a nação que defende Israel, ignorando que Israel de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, não significa o Estado de Israel atual e que, portanto, deveria haver um alinhamento automático entre o governo brasileiro e esse Estado, ou esse governo de Israel. É essa a postura de alguns parlamentares. Muito bem, professor Vladimir Feijó, muito obrigado, viu, por atender aqui a nossa programação, trazer esses esclarecimentos para a gente, entender melhor esse momento do conflito que infelizmente ainda está em andamento e parece não ter um término muito à vista. Muito obrigado, viu, professor? Fico feliz em poder contribuir. Abraço, bom trabalho.